Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando redução de custos, decidiu colocar metade dos seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação, caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta. Então, ele deixou bem claro, eu estou falando daquele que é o teletrabalhador. Então, vamos lá. Opções, letra A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Lembra que ele está fazendo como um teste? Ele vai colocar em teletrabalho para ver se dá certo. Se não der, ele falou assim, eu volto para o regime normal, presencial. Aí está lá a letra A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, se a empresa quiser, por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Letra B. Materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração do empregado. Letra C. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como hora extra. Letra D. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para ele. Então, olha só. Quando se fala em teletrabalho, nós, com a reforma trabalhista, ganhamos uma sequência de artigos na CLT. Essa sequência começa no artigo 75A e vai do 75A ao 75E. Então, o que nós temos? Falando desse tipo de trabalhador, desta modalidade que é o teletrabalho, quando a gente olha para o teletrabalho, então, nós temos do 75A ao 75E da CLT. Qual é a base que a gente traz aqui? Amigos, quem é contratado na modalidade teletrabalho, o 75C, dentro da sequência, diz assim, ó. Se você tem o trabalho na modalidade presencial e o seu empregador quer mudar para o teletrabalho, ele estava na modalidade presencial e o empregador quer mudar para o teletrabalho. Vamos imaginar. Isso aqui tem que acontecer por mútuo acordo e vai ter que registrar no contrato. Então, vai ter que ter um aditivo contratual. Então, eu pergunto a vocês, quando o empregador quis, então, fazer uma experiência, pegou seus empregados que eram presenciais e resolveu, para tentar economizar, reduzir custos, pegar os empregados e colocar na modalidade teletrabalho. Basta a vontade do empregador ou os empregados precisam concordar? Precisam concordar. Mas qual é o foco? É tirar do presencial e colocar no teletrabalho. Mas a questão diz assim, que ele ia fazer isso em caráter de experimento, de experiência, que se não desse certo, ele ia querer fazer o quê? Voltar para o presencial. Então, pode ser que eu esteja diante de uma situação que a modalidade é teletrabalho, e aí o empregador pode depois querer fazer o quê? Voltar com eles para que ele tenha o trabalho presencial. Aí o que acontece? O artigo 75C diz assim, se eles estão no teletrabalho, o empregador quiser voltar para o presencial, independe se o empregado concorda ou não. Diz aqui que basta o quê? Basta, diz a lei, a determinação do empregador. Aqui, se o empregado vai querer voltar para o presencial ou não vai, não importa, porque a lei fala, basta a determinação do empregador. Vai ter que ficar escrito também no contrato, vai ter que ter um aditivo contratual. E o que vai acontecer? Basta o empregador mandar, determinar, só que vai ter que dar um prazo de 15 dias, né? Pelo menos para o empregado o quê? Fazer essa transição, já que ele estava no teletrabalho, e ele vai ter que voltar a ter aquele regime presencial. E aí, da onde eu extraio isso?
da própria sequência de artigos que fala do teletrabalhador, o próprio 75C vai trazendo isso. Falou, olha, não tem problema nenhum, posso mudar um tipo de trabalho para o outro, mas existem algumas regrinhas que precisam ser observadas. Então, tirar do trabalho presencial e ir para o teletrabalho, os empregados precisam concordar. E aí faz um aditivo contratual para ficar registrado no contrato que isso aconteceu. Ao contrário, estavam no teletrabalho e aí o empregador quer botá-los para o presencial. Aí, se o empregado quer ou não quer, não faz diferença. A lei diz, basta o empregador determinar. Só que, como o empregado vai ter que se adaptar, voltar para o regime presencial, tem que dar minimamente um período de transição de pelo menos o quê? 15 dias. E registra no contrato que isso aconteceu. Amigos, é muito comum quando se fala em teletrabalho, pensar no seguinte: se eu não vou trabalhar dentro da empresa, eu vou trabalhar fora, muito provavelmente de casa, por exemplo, quem que vai bancar toda a estrutura que eu vou precisar ter para trabalhar fora de casa? Vamos imaginar, quem vai colocar o computador, quem vai me dar todo o equipamento, quem vai pagar a internet, que vai ter que ter uma boa internet para poder mandar o trabalho? Como é que vai ficar essa estrutura? Essa sequência de artigos também, aí eu chamo a atenção que isso pode aparecer para vocês, tá? A gente pode achar que é sempre o empregador, sabe? E a sequência de artigos diz, depende do que foi combinado. Tudo depende do que está nesse contrato, sabe? Então, assim, quem vai bancar a estrutura? Depende do que foi combinado. É muito comum a empresa bancar tudo. Eu concordo, mas você não pode presumir que sempre é assim. Porque pode aparecer numa questão que, havendo um teletrabalhador, quem arca com os custos? Depende do pactuado. Vamos imaginar que foi o empregador que bancou tudo. Foi o empregador que deu toda a estrutura, foi o empregador que deu os computadores, é o empregador que banca a internet, é o empregador que faz tudo. Mesmo que a empresa dê essa estrutura toda, aquilo ali não tem natureza salarial. Aquilo é uma ferramenta de trabalho, mas aquilo não é parte do salário. Então vamos lá. Diante do que conversamos, voltando para as alternativas. Letra A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Essa alternativa parece correta, não parece? Quando a gente está fazendo a questão, se você encontrar logo uma que você acha que é ela, sabe o que eu aconselho que vocês façam? Marca um pontinho do lado só, não sai marcando não. Você marcou um pontinho do lado dele ali, letra A, não gostei da letra A, a letra A parece que está certa, mas vamos ler as outras. Letra B, os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração do empregado. É isso que diz a sequência de artigos? Tem natureza salarial? Não tem. Então a letra B está errada porque isso não integra o quê? A remuneração. Letra B tem um erro ali grave. Letra C. A jornada do empregado do teletrabalho, que excede o limite constitucional, será paga como hora extra. Aí eu vou lembrar com vocês uma coisa, vem aqui comigo. Essa sequência de artigos, ela fala do teletrabalho. Então, o que a gente encontra aí está dentro dessa sequência. Mas quanto à hora extra, tem uma previsão que não está aqui dentro da sequência. A reforma trabalhista, ela falando do teletrabalhador, ela além de incluir esta sequência de artigos, ela ainda fez uma modificação num outro artigo. O artigo 62 da CLT, com a reforma trabalhista, ganhou o inciso 3. O que traz esse artigo 62 da CLT? Aqueles que estão excluídos de todo o capítulo da duração do trabalho, meus amigos. O que isto quer dizer? Se o empregado ele está excluído do capítulo que fala da duração do trabalho, sabe qual é a consequência? Esse é o capítulo que fala de jornada, de hora extra, de intervalo, de repouso, tudo que está ligado ao quê? A duração do trabalho. Quantas horas eu posso trabalhar se eu tenho hora extra, se eu não tenho hora extra, se eu tenho intervalo, se eu não tenho intervalo. Quem está nesse artigo aqui não tem nada disso. Então, o inciso 3 foi acrescentado ao artigo 62. Quem está no inciso 3? Quem que você acha que está lá? O teletrabalhador. Então, ele está dizendo que
Isso aqui na prática tem polêmica, mas para a prova não tem não. Para a prova é letra da lei, combinado? Depois que passar e tiver a carteira na mão, a gente briga com isso aqui. Mas agora é letra da lei, a prova é objetiva. O que eles fizeram? Eles incluíram um inciso 3 falando que o teletrabalhador está excluído do capítulo da duração. O que eles quiseram fazer com ele? Tirá-lo do capítulo, então se ele trabalhar além de jornada, ele nem tem jornada definida, então ele não tem hora extra. Então, voltando para cá, olha a letra C. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como hora extra. Eles que não têm hora extra. Então, para ele nem tem a jornada, né? Ele não vai ter... Ele não está submetido àquele limite porque ele está fora do capítulo da duração. E a justificativa está lá no 62, no inciso 3. Então vamos ler a letra B, porque a gente já descartou a B, a C, olha a letra D de dado aparecendo. A empresa, ela pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado, já que é mais vantajoso para ele. Foi isso que a gente viu ali? Não. O que precisa para a empresa tirar o empregado do presencial e ir para o teletrabalho? Tem que ter o mútuo acordo. E aí o 75C diz, não pode ser só a vontade da empresa. Então, como a gente já imaginava, o correto para a gente ficou a letra A. Quem justifica a A como correta e as demais como estando, no caso, equivocadas? Ó, voltando para cá. O que justifica a A como correto e as demais como erradas está nessa sequência do teletrabalhador. Sentiu dificuldade? Vá até a sequência do teletrabalhador e leia. Por quê? Porque isso aqui é uma questão de prova, já caiu, pode cair novamente. Lembrando que ao falar do teletrabalhador, tem que aproveitar e ler também o 62 da CLT, porque a partir da reforma trabalhista, eles passaram a estar lá no inciso 3, portanto excluídos do capítulo da duração. Então, com isso, ficamos com a nossa resposta correta, foi a A, não foi?